Tá quase todo mundo, né? E aí, gente? Tava perguntando antes, não sei se todo mundo tinha entrado ainda. Eu perguntado com relação à revisão de química. Se vocês conseguiram fazer, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês não entenderam, se tem alguma coisa que vocês querem que eu explique. De química, o assunto de química tá mais fácilzinho, né? Mas eu queria saber de vocês. Tem alguma dúvida? Se tem alguma coisa que vocês não entenderam? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Alguma questão que vocês responderam, mas não tem certeza? Fale aí, pode falar no chat ou no microfone. Mas me digam. Ninguém. Nada, nada, nada. Então, todo mundo entendeu tudo. Tipo, ninguém vai falar, né? Só me deixaram no vácuo. Você entendeu tudo, Arthur? Você conseguiu fazer tudo? Você teve dúvida? Não teve? Ih, que tristeza. Tava de feriado, foi acordou assim. Tá bom, então. Bom, quando ninguém se manifesta, Luísa tinha. Deixa eu botar. Vou botar. Então, hoje. Luísa tinha comentado segunda, já no finalzinho da aula, faltavam pouquíssimos segundos para a aula terminar, que ela não tinha entendido, ou não tinha conseguido fazer com certeza, a, a última questão de biologia. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Né? Hoje não tá fácil. Deixa eu ver se vai. Acho que tá indo. Foi, né? Essa Foi. última, essa última questãozinha aqui de biologia, que Luísa que falou que não tinha feito, não sabia com certeza, ela era mais dificilzinha, né? Deu uma puxadinha nela, né? Então aqui ele tem um aerodrograma, né? E considera o aerodrograma. Bora, então aqui nessa oitava questão aqui de biologia, se ficaram com essa dúvida, vou explicar ela aqui, para ver como é que a gente fazia ela. Ela era um pouquinho mais difícil mesmo. Deixa eu sumir com essas coisas. Ela tem assim lá, considera o aerodrograma que representa uma família portadora de um caráter recessivo. Eu já disse aqui que o caráter é recessivo, né? Condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Qual é a questão aqui? Qual foi a dificuldadezinha que existia nessa questão aí? É porque né, aqui, nesse aerodrograma, ele não está representando uma condição nos genes autossômicos, né, que foi o que a gente estava fazendo até antes dessa questão. Né? O aerodrograma era todos em cromossomos autossômicos. Ele diz aqui que essa condição ela é determinada nos cromossomos sexuais e não nos autossomos. Então, para a gente lembrar lá quais eram os cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são os cromossomos. Deixa eu dar um espaço aqui. Ixi, fica difícil. Os cromossomos sexuais são o cromossomo X e o cromossomo Y. Veja, está aparecendo. Não sei se está aparecendo para vocês. A minha aqui está bugada. Eita, travou. Está amarrado, travou aqui para mim.
Bom, enquanto destrava aí, os cromossomos, nesse caso, as condições da seriadrograma, eles têm que estar ligados aos cromossomos sexuais. Como são os cromossomos sexuais? O cromossomo X e o cromossomo Y. Né? As pessoas do sexo feminino têm o cromossomo X e X, e as pessoas do sexo masculino têm o cromossomo X e o cromossomo Y. Né? Então, nesse caso aqui, a gente não vai olhar lá para o Azinho, o Azão, a gente vai considerar as questões envolvendo, olhando quem é X e quem é Y, certo? São essas as duas condições que a gente tem que olhar nesse aerodrograma, né? Então a gente vai ter que focar mais no sexo biológico do que em qualquer outra coisa. Ele diz que essa condição ela é portadora, é uma condição de uma condição recessiva, né? Então ela vai estar no cromossomo sexual, né? Cromossomo sexual no X e no Y, e ela tem caráter recessivo, ou seja, aí a questão não fala. A primeira coisa que vocês têm que descobrir é se a condição ela está associada ao cromossomo Y ou se ela está associada ao cromossomo X. Né? Ele não falou, ele disse que só que esse gene está nos cromossomos sexuais e que é recessivo, mas ele não disse se ela está no cromossomo X ou no cromossomo Y. Aí a coisa mais fácil de saber é quando ela está no cromossomo Y. Por quê? E quando ela está no esse gene está no cromossomo Y, que determina a condição, as pessoas do sexo biológico masculino ou têm ou não têm, certo? Ou seja, só as pessoas do sexo biológico masculino podem ter ou não. Né? Então, se a gente olhar aqui no neurodrograma, nenhuma das mulheres tem essa condição. Então, você pode suspeitar que essa condição ela esteja localizada no cromossomo Y. Né? Nenhuma das mulheres tem. E tem um homem aqui, nessa terceira geração aqui, que tem essa condição. Né? Então, olha, se a gente olha assim, nenhuma das mulheres tem. E só tem um homem aqui que tem, talvez ela esteja no cromossomo Y. Certo? Mas por que ela não está no cromossomo Y? Porque esse indivíduo aqui, que é afetado, ele é filho desse casal aqui, 3 e 4. Veja lá, como são as pessoas do sexo feminino. As pessoas do sexo feminino têm o cromossomo X e X, né? E as pessoas do sexo masculino têm o cromossomo X e Y. Veja lá, já viu isso aí. Certo? Estão me acompanhando até aqui, né? Então, o que acontece aqui? Se esse indivíduo aqui afetado é filho do casal 3 e 4 aqui, então a mulher aqui, 3, ela tem o cromossomo X e X. E o rapaz aqui, 4, tem o cromossomo X e Y. Certo? Quando eles têm esses 3 filhos, a mãe, ela só pode passar o quê? Ou o cromossomo X ou o cromossomo X. Ela não pode passar outro cromossomo. No caso aqui da determinação do sexo, que é o que interessa para a gente, já que essa condição ela está ligada aos cromossomos sexuais. Então, significa dizer aqui que esse homem afetado aqui, ele recebeu obrigatoriamente da mãe um cromossomo X, certo? E para ele ser do sexo masculino, ele tem que ter recebido um cromossomo Y, ou seja, ele tem que ser XY. Então, ele recebeu obrigatoriamente um X da mãe, porque a mãe só forma gametas com cromossomo X, e ele recebeu o cromossomo Y do pai, 4. Olha, se ele é afetado e o pai não é, significa dizer o quê? Que essa condição, com certeza, ela não está associada ao cromossomo Y. Porque se ela fosse uma condição associada ao cromossomo Y, o pai também seria afetado. Ou seja, ele passou para o filho Y. Então, se fosse ligado ao Y, o pai também seria afetado. Como o pai não é afetado, como ele é normal, então significa dizer que quando ele passou o cromossomo Y para esse filho afetado aqui, não é no Y que está localizado esse gene com esse caráter recessivo. Então, como ele não é afetado e teve um filho afetado, então com certeza não é no cromossomo Y. Então, com certeza, essa condição é ligada ao cromossomo X. Então, aqui eu já descobri, olhando o heredograma, que essa condição é uma condição recessiva. Né? E agora eu descobri que ela está ligada ao cromossomo X. Ou seja, você vai ter o X, né, dominante ou o X recessivo. Então, a pessoa, para ser para ter essa condição, ela tem que ter o X, certo?
No caso, aí você fala, professor, e aqui como é que vai ser a diferença aqui? No caso das pessoas do sexo feminino, para elas terem essa condição, elas obrigatoriamente têm que ter o xizinho, certo? Uma pessoa do sexo feminino para ter, então, essa condição aqui, recessiva no feminino, a pessoa tem que ter o xizinho, certo? E a pessoa do sexo biológico masculino, para ser recessiva, ela basta ter um xizinho. Então, basta ser xizinho Y, certo? Então, a pessoa do sexo masculino, basta ter porque basta ter um? Porque as pessoas do sexo masculino só tem um cromossomo X. Então, basta ela receber um cromossomo X recessivo que ela vai ter essa condição. Que é muito provavelmente o que aconteceu com esse indivíduo aqui. Então, esse indivíduo aqui afetado, muito provavelmente ele tem esse genótipo aqui, Xzinho Y, certo? Recebeu o Y do pai, 4, e da mãe, 3, ele deve ter recebido esse Xzinho. Então, esse cara, então, o que eu posso já saber com certeza? O indivíduo 4, que é que a questão está falando aí, com certeza tem o genótipo Xão Y. Por quê? Porque ele não é afetado. Certo? A mulher 3, com certeza tem um Xão, já que ela não é afetada. E como ela teve um filho afetado, significa dizer que ela passou um Xzinho para o filho. Então, ela é heterozigota. Xão, Xzinho. Certo? Aí, como é que a gente descobre agora o 1 e o 2? O indivíduo 1, como ele não é afetado, ele é igual ao indivíduo 4. Ele tem um X e um Y. E a mulher 2, qual é o genótipo dela? Como é que eu vou saber? Ela não é afetada, com certeza ela tem um X, né? Já que ela não é afetada. Como é que eu sei o outro? Se ela teve uma filha que tem um X, então com certeza o pai só pode ter dado para essa filha o X. Ele só pode dar. Ou ele vai ter filhos do sexo masculino que ele vai dar o Y, ou filhas que vai dar o X. Então, esse X aqui, que a indivíduo 3 recebeu, ela recebeu do pai. E da mãe dela, muito provavelmente ela recebeu o X. Certo? Então, o indivíduo 2 é X, X. Por quê? Porque para ela ter tido uma filha que teve um filho do sexo masculino afetado, essa 3 tinha que ter um X recessivo, e ela não tem, o outro é dominante porque ela não é afetada, e ela só pode ter recebido isso da mãe, já que o pai dela não é afetado, então o pai dela tem um X, então ela recebeu o X, o X dominante do pai, essa 3 aqui, e ela recebeu o X da mãe. Então pronto, descobri já os genótipos dos indivíduos que a questão está marcando aqui, como 1, 2, 3 e 4. Gente, até aí vocês conseguiram entender o raciocínio? Qual é a diferença aí? Que a diferença dessa questão é que ela envolve os cromossomos sexuais, né? E não os autossomos. Deu para entender como eu cheguei até esse ponto? Deu para entender. Fez mais sentido agora. Fez mais sentido, né? Pronto. Tá. Agora é só olhar as alternativas, né? Então já descobriu que a questão estava me falando aqui 1, 2, 3 e 4. Já que ele não numerou os outros, muito provavelmente eles não interessam na questão. Então vamos aqui para a alternativa. A respeito dessa genealogia, aí ele fala que letra A, a mulher 2 é homozigota. Então eu vou olhar aqui que eu já descobri. Não, a mulher 2 é heterozigota. Ela tem um X dominante e um X recessivo. Então não é a letra A. Na letra B, as filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene. Eita, meu Word hoje não quer trabalhar, só está travando. Agora vou. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene. São essas duas aqui. Não obrigatoriamente, né? Veja aqui, o 4 ele sempre vai dar um X dominante para elas, obrigatoriamente, e a mãe pode dar ou um X recessivo ou um X dominante. Então, elas têm a probabilidade de ter o gene recessivo, mas elas não são certamente, ou seja, com certeza, portadoras do gene. Porque pode ser que elas recebam um X, pode ser não, com certeza elas recebem um X dominante do pai, e da mãe elas podem receber ou um X recessivo ou um X dominante. Então, ela tem 50% de chance, né, de receber ou um X recessivo ou um X dominante. Então, não é certamente que elas são portadoras do gene. Elas têm metade de chance de receber e metade de chance de não receber. Então, não é certamente. Então, elas podem ter meio a meio, né? Então, não é certamente. Então,
Já elimina aqui a letra B. Letra C. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. As mulheres 2 e 3, que a gente já descobriu, são. Com certeza, 2 e 3 são portadoras do gene. Elas não têm a condição, que é uma condição recessiva, mas elas com certeza têm um gene recessivo aqui. 2 e 3, que foi que a gente descobriu. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. As mulheres 2 e 3 certamente, olha, as mulheres 2 e 3 certamente são portadoras do gene. Elas com certeza são, que a gente já descobriu ali. Na letra D ele fala que todas as mulheres do casal 1 e 2 são portadoras do gene. Não, é a mesma relação aqui da letra B, né? Elas têm metade de chance de ter, metade de chance de não ter. E na letra E, os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene. Não, né? 1 e 4 com certeza não são portadores do gene. Se eles fossem portadores do gene, eles teriam a condição igual esse homem afetado aqui, filho de 3 e 4. Né? Então, com certeza não. Então, aí que a alternativa correta é a letra C. E aí, gente? Fácil? Deu para entender agora? Não se preocupe, eu botei essa mais difícil para ver se vocês conseguiam extrapolar, certo? O assunto, mas na prova tem com certeza absoluta uma questão de eretrograma, certo? É óbvio, né? Eu já tinha dito, né? Mas não vai ser como nesse caso aí, não, certo? De cromossomos sexuais. Eu botei essa de cromossomos para dar uma puxadinha para ver se vocês conseguiam dar uma extrapolada no assunto. Mas na prova tem essa de aerograma, mas vai ser como a gente já estava vindo ver, só nos cromossomos autossômicos. Né? Então é só azão, azinho, ou a letra que vocês escolherem. Não vai ser, não se preocupe que não vai ser nesse caso, não. Isso aqui só para dar uma puxadinha na revisão. Deu para entender? Deu para entender. Pronto. Teve alguma outra questão aí na revisão de biologia que vocês não entenderam ou que ficaram em dúvida? Pergunte aí, aproveita, já que química vocês tiraram de letra. Ninguém? Arthur, Lourdes, Gabriel, Anne, Milene. Professor, a primeira lei de Mendel é que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Cortou para mim, Luiz. A metade cortou, não escutei. Repita aí, por favor. Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação de gametas. É a primeira lei de Mendel? Isso, é isso. Na formação dos gametas, né? Vai ter a segregação dos fatores que vão se distribuir na mesma proporção. É isso, como você falou. Só estou dizendo com outra palavra, mas isso mesmo tá certo. Sim. Mais alguma, gente? Fale, gente. A prova é a próxima semana. E não vai ser de marcar X, né? É tudo de escrever. Não. Eu vou tirar aqui, viu? Então, química ok, biologia ok, né? Certo. Aí só falta a gente dar uma revisada em física, tá bom? Aí na hora de física eu coloco a revisão. Vocês fizeram aquela atividade do livro de física. Eu passei semana passada. Terminaram. A gente corrigiu, eu não lembro se eu corrigi. Mas aí depois vocês me falam. Acho que a gente corrigiu. Corrigiu, né? Tá, não tá lembrado. Tá. Aí eu vou passar algumas questões só para dar uma reforçada mesmo em física. E ver. Física tá tranquilo também o assunto. Já não vai entrar nos assuntos de cálculo, quer dizer. Só agora na segunda unidade que vai começar a ver as partes de física que tem mais cálculo, né? Tem teórico, mas tem cálculo.
Até mais tarde, viu, gente? A gente volta em física. Tchau.